Olá, turma boa, tudo bem? Boa noite para vocês. Vamos para a nossa quarta aula de Direito Processual Civil 2. Estamos estudando aí os requisitos da petição inicial, creio que terminamos hoje, os requisitos da petição inicial, e também já passamos aí para o estudo de situações que podem ocorrer após você protocolar a petição inicial. São algumas situações que tanto pode partir do advogado, que protocolou a petição inicial, ou pode partir do próprio juiz, que entender que você está com alguma questão errada, tá certo? Ou situações processuais que envolvem o indeferimento da petição inicial. Então, matéria muito boa, tá certo? A gente pede a vocês que deem bastante atenção para que a gente bacana sobre petição inicial, tá? Não só petição inicial, mas de tudo que nós vamos ver nesse semestre, porque bem relacionado com a nossa atividade profissional e também com os concursos que estão por aí. Tá certo, pessoal? Então, vamos lá. Na aula passada, nós paramos aí falando nesse slide, ainda nesse slide rotativo que não sai dele, porque eu coloquei todos os requisitos da petição inicial em 7 incisos que tem no 319, coloquei aí nessa forma circular. Ok? Nós paramos falando, na aula passada, de pedidos, não foi isso? Nós falávamos dos pedidos e suas especificações. Então, falei para vocês, que... Deixa eu só permitir o Anderson aqui entrar. Muito bem. Falei para vocês que os pedidos numa petição inicial são de suma importância. Por quê? Porque se você não souber pedir, o juiz não vai dar o que você espera. Então, você tem que fazer os pedidos com bastante responsabilidade, compromisso, é a parte final da petição inicial. Às vezes você já está cansado, lutou bastante para fazer aquela petição inicial, já está meio saturado, É até bom, às vezes, se não está com urgência, a petição inicial normalmente não tem urgência, A não ser que esteja para prescrever o direito. É até melhor você deixar para fazer os pedidos no dia seguinte, com a cabeça fria. Aí você lê toda a tua petição inicial, e aí você elabora os pedidos, com a cabeça mais calma, para você não esquecer nada do que tem que pedir, e também para que você possa ter clareza nos pedidos que você vai fazer, sempre correlacionando esses pedidos com os fatos que você colocou na petição inicial, para evitar uma inépcia. Tá? Então, fica até mais fácil você fazer isso de cabeça tranquila, porque os pedidos são parte de suma importância numa petição inicial. Tudo bem? Falei para vocês que os pedidos têm que ser certo e determinado, isso tem que ter a fundamentação jurídica, que é o pedido de condenação, de absolvição, de declaração de um direito, etc. Ele tem que ser certo, direto, e tem que ser também determinado, quantificado. Você tem que dizer o que quer e quanto quer, se este é o caso, tá certo? Falamos também um pouquinho sobre isso, a forma de pedido genérico, isso é possível. Em algumas situações, o código dá essa possibilidade de fazer pedido genérico. E depois falamos de pedidos cumulados, uma forma de cumulação geral, vários pedidos de uma mesma petição inicial. Falamos ainda, dentro de pedidos, que esses pedidos eles podem ser alternativos, podem ser também, além de alternativos, que é quando você dá opções, quando o réu pode cumprir de mais de uma forma, isso. Eles podem ser também pedidos subsidiários, que um vai depender do outro para que o juiz possa assim apreciar. Ele só vai dar o segundo se não der o primeiro, dá o terceiro se não der o segundo, tá certo? Ou seja, de forma subsidiária. E por último, falamos, para encerrar a aula passada, falamos também que há pedidos que são chamados de pedidos implícitos, ou seja, mesmo que você não coloque na tua petição inicial, o juiz vai ter que se manifestar sobre ele, sob pena da sentença dele ser omissa e desafiar aí o embargo de declaração, tá certo? Lógico que eu digo isso para vocês na prática, na prova da OAB, tem que expor, senão vocês vão perder ponto. Então, não tem pedido implícito na prova da OAB. Vocês têm que realmente colocar para evitar aí, entender que você não sabia, que aquele pedido tinha que ter na petição inicial. Aí, falei para vocês exemplos de pedidos implícitos, eu dei como exemplo o pedido de pagamento das custas processuais. Mesmo que o autor não peça a condenação do réu às custas, o juiz vai condenar o réu às custas se assim julgar procedente a ação. Mesmo que o autor não peça os honorários sucumbenciais, conforme está no 322, parágrafo 1º, o juiz também vai dar os honorários sucumbenciais
tá certo? Em que pese ser um absurdo o advogado esquecer de pedir os seus honorários, né? Então, ele sendo vencedor, o juiz já condena a parte sucumbente nos honorários sucumbenciais. Correção monetária de juros, prestações que se vencerem no custo do processo, os próprios juros em si, conforme o artigo 404 do Código Civil, tudo isso são exemplos de pedidos implícitos, ou seja, mesmo que você não faça, o juiz vai conceder, sim, na hora da sentença, sob pena da sentença ser citra petita e desafiar aí embargos de declaração para sanar omissão do juiz. Paramos aí, na aula passada, falando sobre os pedidos, né? Terminamos de falar sobre os pedidos, creio que falamos tudo sobre pedidos para vocês, né? Para que possa esclarecer vocês, né? Posso esclarecer vocês também na hora de confeccionar uma petição inicial, certinho? Hoje nós vamos dar início falando, né, desse ponto, deixa eu pegar o slide aqui, o próximo é provas e documentos, né, provas e documentos. Ah, não, valor da causa. Eu inverti, né, pessoal? O valor da causa é 6 e provas e documentos é 5. Tá? Vocês invertem aí? Nós vamos falar logo de provas e documentos. E aí depois, valor da causa, e aí a audiência de conciliação já encerra a petição inicial, certo? Então vamos lá, olha só, nós vamos falar primeiro de provas, tá? O que são essas provas? Pessoal, nós vamos ter uma aula específica, uma não, eu creio que 2 ou 3 aulas, e até um TDE, específico sobre provas, quando nós falarmos de audiência de conciliação, perdão, audiência de instrução e julgamento, aí nós vamos ter 1 ou 2 aulas sobre provas. Nós vamos ver toda a teoria da prova, vamos ver todos os tipos de provas permitidos, né, no Código Civil, previsto pelo nosso Código de Processo Civil, tá certo? Vamos ter aula específica de provas. Essas provas que nós vamos ver agora é um jargão comum que a gente coloca em toda a petição inicial, é o protesto por provas. Tá certo? O que é o protesto por provas? Você vai, depois que você fazer os seus pedidos, né, pediu a condenação do réu no dano moral, no dano material, no valor de tanto, pedido certo determinado, né, pediu até a citação do réu, tal, aí você vai dizer que protesta por todos os tipos de prova permitida em direito. Esse é o jargão comum. Se você sabe já quais são as provas que você vai precisar, nada impede que você diga, olha, protesta pela prova, pela apresentação de prova testemunhal e depoimento pessoal do réu. Então, você já pode colocar na petição inicial tranquilamente. Se não, se você ainda não tem noção de quais são as provas que você vai precisar, protesta por todas, tá certo? Sabe por quê? Lembra daquele caminho processual que eu dei para vocês na primeira aula, aquele ITER processual, caminho de um processo civil? Lembra que tem uma audiência de saneamento, o juiz é uma audiência para sanear o processo, para limpar o processo, para preparar o processo para julgamento? Pois é, nessa audiência de saneamento, ou despacho saneador, que vai ficar nos pontos, vai ser delimitado quais são as provas que o réu e o autor precisam para deslinde daquela lide, tá certo? Vai ser preciso uma perícia, vai ser ajuntada numa ata notarial, vai ser preciso aí uma inspeção judicial, vai ser preciso uma prova documental, vai ser necessário aí testemunhas, prova testemunhal, ou seja, tudo vai se decidir na audiência de saneamento. Tá certo? Antigamente, nós tínhamos o rito sumário, sumaríssimo, e nesses ritos sumários e sumaríssimos, você já tinha que, na petição inicial, descrever o nome das provas. Se você quisesse prova testemunhal, você já tinha que colocar também, né, o nome das testemunhas, qualificar elas. Hoje o procedimento é especial e comum. Então, o procedimento comum te dá essa liberdade de, no despacho saneador ou na audiência de saneamento, você especifique, estricto sensu, quais são as provas que realmente você vai precisar utilizar na audiência de instrução e julgamento ou para deslinde do processo até a sentença, tá certo? Então, a gente faz na petição inicial, depois que faz todos os pedidos, nós colocamos esse jargão comum, protesta por todos os tipos de provas permitido em direito, e aí coloca aí, inclusive, ou em especial, a prova documental, a prova testemunhal, ou seja, a gente sempre faz esse jargão comum aí nas petições iniciais, tá certo? Isso serve para que a gente já prepare o réu, quando ele for fazer sua contestação também, de ver que nós vamos pugnar, né, por alguma prova.
a gente já não dá o norte para ele qual vai ser a prova, mas alguma prova nós vamos utilizar, certo? Então, esse protesto por provas, vocês estão olhando aí, que é requisito da petição inicial. Você tem que fazer o protesto por provas e, se possível, até especificar quais são as provas que você pretende utilizar, certo? Agora, o nosso artigo 369, eu vou escrever para vocês no chat, porque eu não escrevi no slide, né? Olha só, artigo 369. CPC. O artigo 369 do CPC, que eu pediria que vocês abrissem aí o CPC de vocês, tá certo? Para que a gente possa acompanhar, né, o CPC. E até se alguém puder ler para mim aí, para nós, alguém pode ler o 369 do CPC? Está aberto aí para vocês já? Alguém pode fazer a leitura? Tem alguém que está com o CPC aí? Ninguém está com o CPC? Uai, como é que vocês assistem uma aula de processo civil sem CPC? Tá abrindo aqui, só um instante. Tá bem. Beleza. Sim, professor. Diga, Ana. Quem encontrar primeiro, abre o microfone e faz a leitura. E ganha um ponto na prova. Epa! É o Jusinaldo que vai dar um ponto. Ele vai pegar a mão de quem lê e botar assim em ponto. Dá um ponto. Qual artigo, professor? 369, CPC, 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificado neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir efetivamente na convicção do juiz. Muito bem. Beleza. Todos entenderam a leitura? Todos acompanharam a leitura aí do 369 do CPC? O que o 369 do CPC diz, pessoal? Que as partes podem empregar qualquer meio de prova para poder garantir aquilo que ele está propondo no processo. O autor pode empregar qualquer meio de prova para provar o que ele está argumentando. O réu pode usar de qualquer meio de prova para mostrar que o direito do autor ou está prescrito, ou está modificado, ou está impedido, ou seja, ele não tem direito àquilo que ele está pedindo. Tá certo? E veja que o código ele vai mais além. Ele fala todos os meios de prova previstos nesse código, ou outros que não estejam previstos no código, porém sejam moralmente legítimos, ou moralmente lícitos, tá certo? Professor, quer dizer que uma conversa de WhatsApp pode ser meio de prova? Pode. Instagram? Pode, faz uma ata notarial, tá certo? E a ata notarial é uma prova específica, uma prova prevista no CPC, tá certo? Então, veja que o código fala que não só as provas que estão previstas no rol lá do CPC, que nós vamos estudar na aula de prova, não vamos estudar agora, porque não é o momento, mas nós vamos estudar lá quando estudarmos provas, tá certo? Pode usar qualquer meio moralmente legítimo, não pode usar de prova imoral, ilícita, né? Prova contaminada, mas qualquer meio, ainda que não previsto no código, você pode utilizar. Diga, Jusinaldo. Eu ia fazer uma pergunta, mas realmente, como a gente não vai falar sobre provas, eu vou deixar para fazer quando chegar lá. Beleza. Agora é só um adendo, né, sobre provas que eu estou fazendo com vocês, mas nós vamos ter uma aula específica de provas. É um pouco, até eu diria para vocês, complexo o estudo de provas, tá? Vocês precisam entender bem. Então, por isso que eu, nesse protesto de prova da petição inicial, eu estou falando bem a passando, porque nós vamos estudar, fazer aí um estudo completo de provas e, quem sabe, até mesmo, né, fazer um PDF. Professor, mas eu quero, na verdade, vou só comentar, né, a gente não precisa explicar, mas eu sempre tive muita dúvidas, apreensão, não sei, na verdade, não qual seria a expressão correta, em relação à questão de provas, porque, por exemplo, eu vejo nesses julgamentos, nesses processos que a gente vê pela TV, o quanto de provas são descartadas, né?
e às vezes provas que comprovam que o cidadão é culpado, mas ainda assim eles dispensam aquelas provas porque dizem que foi conquistado através de meios ilícitos e que não foi autorizado pelo juiz e não sei o quê, e o cidadão acaba sendo inocentado, mesmo sendo corrupto, sendo provado que ele corrompeu-se, né, que ele fez a coisa errada. E às vezes acho isso assim um tanto quanto esdrúxulo. Eu cito, por exemplo, o caso do próprio filho do presidente, que o COAF provou que através dos extratos bancários que ele recebeu dinheiro, e ainda assim eles cancelaram todas as provas agora adquiridas daquela forma, porque alegam ser de forma ilegal, né? Então, quer dizer, é a verdade que agora não é mais verdade porque não foi legalizada. Isso. Então, veja bem, para que é que serve prova? Para que é que serve uma prova no processo? Só serve para uma coisa, para convencimento do juiz. Para isso é que serve prova. Você, até inclusive o artigo que nós acabamos de ler diz isso. Então, as provas servem para convencer o juiz de que há razão para um lado e não razão para o outro, ou vice-versa. Se o juiz ele se convence por outros meios, ele pode dispensar qualquer tipo de prova. Ora, a prova não é para convencer ele. Ele disse, não, eu não preciso dessa prova, eu já tenho outra prova aqui que eu já me convenci da minha posição nesse processo de absolvição, de condenação. Eu não preciso dessa prova. Infelizmente, você não pode fazer nada, porque a prova serve para convencimento dele. É lógico que nós, advogados, às vezes entramos com agravos de instrumentos, agravando tal, ou com alguma outra medida, dependendo do jeito da decisão judicial, porque para toda decisão tem um recurso, tá certo? Mas prova, pessoal, só serve para convencer o juiz. Então, se o juiz percebe que não vai ser necessário aquela prova, ele pode dispensar aquela prova? Pode, tá certo? Por exemplo, você arruma 10 testemunhas para o mesmo fato. Isso é lógico, até o CPC proíbe isso, é o máximo de 3 para cada fato, né? Mas 3 testemunhas para o mesmo fato, você tem 10 testemunhas, 3 para cada fato. O juiz pode dizer, não, eu vou ouvir só uma para cada fato. Para mim, tá bom. Ah, doutor, mas eu quero ouvir as 3. Não, eu vou dispensar as outras 2. A prova é para ele, para convencer ele. Então, é por isso que às vezes acontece essas dispensas de prova, né? Às vezes acontece alguns absurdos, né? Que nós, advogados, percebemos que é absurdo, mas, infelizmente, está previsto na nossa legislação. Infelizmente, o Brasil é um país muito conivente com determinados crimes, né? Tem legislações muito brandas, não é isso? E nós pugnamos pela inocência, mesmo em última instância, mesmo que você saiba que o cara é culpado. Você sabe que é culpado, mas a Constituição diz que até que prove o contrário, ele é inocente. E aí fica 30, 40 anos no processo até prescrever. Não faz. Diferente de outros países, né, que não tem disso. Se tem ao menos um indício lá, você já está preso, ele vai a presunção de culpa, até que você prove o contrário. Aqui no Brasil é diferente. Então, é por isso que às vezes tem essas dispensas de provas. Pode ficar à vontade. E, professor, Manusa? essa Sim. ata notorial, né? É isso? É feita... Notarial, né? É feita em cartório. Sim, é feita no cartório. É assim, no ano passado, né, que foi no período eleitoral, tinha bastante fake news, né, contra os candidatos, foi bastante usado essas atas contra provas contra os candidatos que estavam divulgando fake news. A ata, e é um valor bem, assim, eu achei caro, 300 e poucos reais, 316 reais. É um absurdo. Tem cartório cobrando 600, 700 reais numa ata notarial, principalmente para uso capião extrajudicial, agora tem que ter uma ata notarial. O escrivão tem que ir lá no local, no terreno, no imóvel, e conversar com os vizinhos, sendo que os vizinhos vão ser intimados para comparecer no cartório. É um absurdo, infelizmente, metendo a mão no bolso, tá? Mas é exatamente isso. Então, a ata notarial, que nós vamos estudar, junto com todos esses meios de prova aí, que o Mário Ney, né, que o Ney Reis aí colocou, nós vamos estudar na aula específica de provas. Inclusive, acho que eu vou passar um TDE para vocês fazerem, em equipe, né, cada tipo de prova desse, vocês mesmos vão dar aula para vocês mesmos. Eu creio que fica até bacana, porque é bastante tipo de prova,
e distribui em umas equipes, né, e fica legal para a gente fazer um trabalho. Mas lá mais para frente, quando nós formos estudar a prova stricto sensu, tá? Então, essa ata notarial, hoje, ela está bem em voga, né? Está bem utilizada. Às vezes a pessoa critica a outra no Instagram, critica no WhatsApp e depois apaga a postagem. Só que antes de apagar, ela leva no cartório e diz, olha, seu escrivão, eu quero que faça uma ata notarial. Está vendo aqui o Instagram dessa pessoa, o que ela está falando? Redija isso numa ata notarial. Pronto, é um documento meio de prova, né, e eficaz. Mesmo que a pessoa apague a postagem, já está lá. Tá? Já está a ata notarial feita e a palavra do escrivão tem fé pública, então é um meio de prova. Muito bem, quem levantou a mão aí foi a Maria Cecília. Diga, Maria Cecília. Eu queria... O senhor está me ouvindo? Sim, nós estamos te ouvindo. Eu queria que o senhor explicasse o que é essa ata notarial, porque eu não peguei essa parte. Tá, vocês me perdoam, porque senão eu vou interromper a aula aqui e vamos entrar numa outra aula que nós vamos ter mais para frente. Nós vamos ter uma aula específica só de provas, tá certo? E a ata notarial está junto delas, inclusive eu quero passar um trabalho em equipe para vocês fazerem sobre ata notarial, sobre perícia, sobre documental, todos os tipos de prova, tá? Então eu não vou me antecipar, Cecília, me desculpe, não quero me antecipar, para não anteciparmos uma aula que vai ser daqui 4, 5 aulas ainda, né, quando nós estivermos falando de audiência de instrução e julgamento. Mas só para não te deixar no vácuo e não deixar vocês sem resposta. A ata notarial é um documento feito em cartório. Cartório mesmo, cartório de tabelionato de notas, tá certo? Se você quer que alguma coisa seja registrada e fique lá documentada, né, aqui pode ser que se perca, então já está documentado, você solicita ao tabelião que ele redija a ata notarial a respeito daquilo que você quer. Por exemplo, o cara está com som alto no lado da tua casa, do lado do teu apartamento. Aí você liga para a polícia. Quando a polícia chega, ele baixa bem baixinho. A polícia não ouve o som alto, aí vai embora. Aí quando a polícia sai, ele levanta de novo. Aí chama o cartório e fala, vai lá em casa, atesta que o som está incomodando, está alto, e me faça uma ata notarial. Ele vai lá, vai ouvir realmente, pode até levar o decibelímetro, ou realmente está ultrapassando, e ele redige isso num documento oficial no cartório, porque a palavra do tabelião tem fé pública. Então não precisa nem provar, já está lá. Se o tabelião está dizendo, ele tem fé pública, até que se prove o contrário, que ele está dizendo é verdade, tá certo? Então, para qualquer situação, você pode usar uma ata notarial, que é este documento feito em cartório, pelo tabelião. Por isso que é chamado de ata notarial. Vocês não ouviram falar já de tabelionato de notas, o notário. Então, a ata notarial é essa feita pelo notário, pelo tabelião, pelo tabelionato de notas, tá certo? Mas nós vamos ter uma aula específica disso daí, tá certo? Uma não, acho que 2 ou 3 aulas sobre provas, tá? Beleza? Então, vamos dar seguimento da petição inicial para a gente encerrar, mas se tiver mais alguma pergunta, fique à vontade. Não? Então, vamos lá. Então, pessoal, as partes, elas podem ter o direito de empregar qualquer meio moralmente idôneo, tá certo? Para poder convencer o juiz, né, de que ele tem razão, tá certo? Como falei para vocês, o juiz, ele pode indeferir, lógico que em decisão fundamentada, não vai ser assim de qualquer maneira, aquela diligência que você solicitou e ele considerou inútil ou protelatória. Tá certo? Está lá no artigo 370, parágrafo único. Tá? Ó, 370, parágrafo único. Olha o que diz o parágrafo único do 370. O juiz indeferirá em decisão fundamentada, lógico, não é de qualquer maneira, não, eu não quero e acabou, não. Ele tem que fundamentar o porquê que ele não quer. As diligências inúteis ou meramente protelatórias. Então, como as provas são destinadas ao convencimento do juiz, é isso, ele pode dispensá-las, se entender que não são necessárias para o deslinde da causa, tá certo? E aí, infelizmente, com a prova convencida, você não pode fazer nada. Agrava que seja, mas, ou recorre da decisão, mas geralmente é válida o posicionamento do juiz, porque, como disse, a prova é para convencer. Ok? É comum também, pessoal, nós se utilizar de prova emprestada, ou seja, prova obtida em outro processo. Imagina só que a Vanusa está com um processo em trâmite e o Juscinaldo já esteve com um processo com a mesma matéria de direito da Vanusa. E o do Juscinaldo já até
foi julgado esse processo, já está para cumprimento de sentença. E a prova que a Vanusa precisa é exatamente a mesma prova que o Juscinaldo utilizou no processo dele. Às vezes uma perícia, num determinado objeto ou num determinado local, não sei, tá certo? A Vanusa pode informar o juízo que no processo do Juscinaldo, que já foi julgado, foi feita a mesma perícia. E aí ela pode se utilizar dessa prova do Juscinaldo, do processo do Juscinaldo, no processo dela, como prova emprestada. Tá certo? Isso é possível. Pois não? Boa noite, professor. Diga, vamos. Boa noite. Professor, discuta comigo o seguinte, uma prova cujo meio não foi um meio lícito, né? Não foi um meio idôneo de adquiri-la, contudo, ela consegue provar a lide em questão, isentando alguém de alguma culpa. Ainda assim, essa prova não tem validade? No nosso país, Brasil, não. Mesmo que você tenha visto colocar o dinheiro na cueca, tem filmagem, mas se foi filmado sem a pessoa saber, não tem validade nenhuma. Isso é um absurdo. Entendeu? É o Brasil. Em outros países não é assim. Em outros países não importa o meio que você conseguiu provar o crime. É crime, está ali provado, não importa se você filmou o cara escondido, ele matando, ele roubando, vai ser crime do mesmo jeito, a prova vai ser utilizada. No Brasil não pode. Então quer dizer que as chamadas câmeras de segurança, elas de nada servem? Então, servem por quê? Porque quando tem uma câmera de segurança, você já viu que tem sempre um aviso? Você está sendo filmado, se não tivesse aviso é ilícito, mas se tiver um avisozinho, não tem problema nenhum. A pessoa já sabia que estava sendo filmado por conta da câmera, certo? No meu escritório, quando você entra, tem uma plaquinha, você está sendo gravado. Por quê? Porque tudo que eu converso dentro do meu escritório com o cliente fica gravado, fica filmado e gravado, para depois o cliente não vir dizer que ele não me disse alguma coisa, ou que eu fiz alguma coisa que ele não queria, tá certo? Então é tudo gravado. Mas já tem a plaquinha lá. Acabou que não pode contestar depois, porque ele sabe que ele está sendo gravado. Tá certo? Assim é mesmo essa aula aqui. Essa aula está sendo gravada. Tudo que vocês falam, tudo que nós falamos, fica gravado. Tá certo? Então não pode questionar, professor, eu não quero a aula gravada, porque você sabe que a aula está sendo gravada desde o início. Quando eu ligo a gravação, eu digo para vocês, pessoal, estão todo mundo preparados aí? Eu vou começar a gravar. Lembra que eu falo isso? Exatamente para vocês terem ciência que nós estamos gravando a aula. Vocês alguém pode estar aí com a câmera aberta num momento impróprio, então eu digo, eu vou começar a gravar. Certo? Quer dizer então que as provas que foram adquiridas através dos hackers do Sérgio Moro, da máfia lá da Lava Jato, não poderão ser utilizadas a favor do Lula? Eu penso assim, toda essa não trama vejo máfia de Lava Jato. Eu vi uma operação policial, né? Hein? E aí, se é máfia, se não é, não sou eu que estou colocando isso. Mas, não. É o que eu não entendi. É o que diz a nossa Constituição. Professor, Falando que, em tese, não, porque a nossa Constituição proíbe, né, que você utilize provas obtidas por meios ilícitos, tá certo? Aí é uma questão constitucional, tá certo? Mas não estou afirmando que a Lava Jato é uma máfia, como você está dizendo, tá bom? Não concordo com esse posicionamento. Não, professor, Diga, Ana Lúcia levantou a mão. professor, se essas provas forem de comarcas diferentes ou estados diferentes, como se dá esse processo na solicitação dessas provas, pode acontecer? De repente, um processo aqui no Maranhão Pode. E o outro lá no Piauí. Pode, desde que o juiz compreenda que aquela prova pode ser válida para ajudar o processo, como disse para vocês antes, a prova é destinada para o convencimento do juiz. Então, ele que decide, não, essa prova vai ser apta, apesar de ter sido realizada em outro estado, mas é a mesma coisa que se fosse realizada aqui, por exemplo, tá certo? E, neste caso, ele pode, sim, se valer. Imagina vocês um processo trabalhista, em que se quer provar a insalubridade de uma determinada atividade, tá? Ou a periculosidade que é mais fácil, né? Insalubridade mesmo. Tem que se analisar o local, né? Tem que fazer uma perícia no local. Aí, veja bem, a sede da empresa onde a pessoa aqui no Maranhão trabalha, ele está dizendo que é insalubre. A sede da mesma empresa no Piauí, que faz a mesma atividade, já foi constatado que aquela atividade é insalubre.
ele pode pedir uma prova emprestada? Até pode. Talvez o advogado não queira, porque vai demorar tanto para essa prova chegar aqui, que é melhor ele fazer uma aqui. Talvez seja mais rápido fazer. Mas que poder pode. Se o juiz entender que serve para o processo, para o convencimento dele, ele pode autorizar essa prova, mesmo estando em outro estado, processo em outra comarca. Professor, e se um exemplo, os processos, eles são públicos, né? Alguns processos são públicos, né? Você pode ver na transparência. Se o caso o advogado quiser informar o juiz que existe essa prova em outro estado e ele mesmo puxar essa prova no processo, algo desse sentido, algum documento, assim, um exemplo, uma ação de alimentos, né? De um pai que mora lá no Piauí, e aí a mãe solicita umas provas para poder argumentar no seu processo. Digamos que esteja na transparência do processo lá do Piauí. E aí o próprio advogado pode requerer ou pegar essa prova de um processo, ou tem que ser mesmo via judicial mesmo? Não, o advogado pode... Perdão. O advogado pode, ele mesmo, fazer a colheita da prova e juntar no processo. O juiz vai dar o valor que ele entender que deve ser dado. Se ele desconfiar ou tiver um questionamento da outra parte, ele pode solicitar a própria comarca, que envie para ele diretamente. Ele pode solicitar o próprio juízo, lá de onde o advogado pegou a prova, que envie para ele oficialmente pelos meios legais do próprio judiciário. Nessa situação que você falou, imagina que a mãe está aqui em São Luís, né? Pedindo a pensão, e o pai está morando em Teresina. E o pai diz aqui no processo que ele não tem dinheiro, não trabalha, não está com nada. Mas ele tem um processo tramitando lá, um outro processo contra uma outra pessoa, tá certo? E ele próprio diz nesse processo dele lá de Teresina que ele tem carro, que ele tem casa, que ele tem dinheiro e tem não sei quanto na poupança. Eu posso utilizar isso, essa prova que ele próprio produziu no processo dele lá em Teresina, no processo de alimentos aqui? Óbvio que posso. Tá certo? Lógico, olha aqui, seu juiz, ele está dizendo que não tem nada, mas olha o processo dele lá, que ele está movendo contra outra pessoa lá, tá certo? Ele está declarando esse monte de bens aqui. Então, eu quero utilizar essa declaração que ele fez naquele processo desses bens, nesse nosso processo, como próprio, que ele possui bens e dá para pagar a pensão alimentícia. É uma forma? É como eu estou falando, vai depender do juiz. Se o juiz entender que não, bacana, eu vou utilizar essa prova, acabou, a prova vai ter o convencimento dele. Ou ele pode, infelizmente, dizer, não aceito esse tipo de prova de convencimento do juiz. Certo? Certo, obrigado. Beleza. Então, pessoal, quem deve provar o quê? Né? Quem deve provar o quê no processo? Bom, o autor, ele deve provar os fatos que constituem o seu direito, né? Vou colocar aqui no chat. Autor prova fatos que constituem seu direito, certo? Então, é ônus do autor comprovar tudo aquilo que ele está dizendo. Ele tem que provar. Não pode alegar sem provas alguma. Tá certo? Simplesmente falar não é provar. Certo? E cabe ao réu, né, provar que o direito do autor, réu, prova que o direito do autor está extinto, modificado ou impedido. Certo? Como é que ele vai dizer isso? Olha, seu juiz, o direito que o autor está dizendo aí, já prescreveu, já está extinto. Ele até tinha um direito, mas ele dormiu, então já está extinto pela prescrição. Tá certo? O seu juiz, o direito do autor que ele está dizendo não é o que ele está pedindo. Ele está pedindo isso, mas na verdade já foi modificado. Ele está me cobrando R$10.000, só que eu já paguei isso para ele. Está aqui a prova, aqui, ó. Tá? Ou está impedido por alguma razão, etc. Então, o autor prova os fatos que ele está dizendo e o réu tem que desconstituir esses fatos do autor para que ele possa, eventualmente, ganhar o processo também. Tá certo? Agora, tem fatos, eu vou dizer isso para vocês na aula de provas, né? Só adiantando um pouquinho, para a gente encerrar esse assunto de provas, né? Nós vamos ter aula específica. Só adiantando um pouquinho. Tem fatos que são de domínio público e não precisa prova. Não precisa ninguém provar nos autos. Por quê? Porque são notórios, são públicos e notórios, tá certo? Por exemplo, eu preciso provar
Quem foi o campeão da última Copa América? Quem sabe quem foi o campeão da última Copa América? Foi o Flamengo, foi? O Flamengo nem é time, né? Bom, quem foi? No Campeonato Brasileiro, serve? Sério, quem foi? Quem foi, homem? Foi o Chile, professor. O Chile? Não sei, estou dizendo aqui que foi o Chile. Desculpa, Brasil. Ah, foi o Brasil? Pois é, veja bem, eu preciso, num processo, provar que o Brasil foi campeão brasileiro no último campeonato? Não, porque isso todo mundo sabe, eu não sei, né? Eu entendo tanto de futebol quanto eu entendo de motor de avião, não entendo lufa nenhuma, não sei nem nome de time eu não sei, entendeu? Então, não adianta discutir futebol, estou querendo aqui utilizar na aula, mas não dá muito certo não, melhor pegar corrida aí, Fórmula 1, que aí eu entendo mais. Mas veja bem, todo mundo inteiro assistiu o campeonato, é isso. E o mundo inteiro ficou sabendo que o Brasil foi campeão. Precisa eu provar isso? De alguma forma, estou dando um exemplo para vocês. Eu preciso provar isso nos autos? Não, porque isso é público e notório. Passou em tudo que foi rede, televisão, comemoração, não sei o que e tal. Então, é um fato que não precisa ser provado, porque já é público e notório. Mas se querem ver mais o que não precisa ser provado, aqueles fatos que o autor diz na petição, o Brasil ganhou contra o Peru, né? Beleza. Realmente eu lembrei. Foi mesmo. Agora não me pergunto nem quem estava jogando pelo Brasil, que eu não sei. Então, veja bem, aqueles fatos que o autor diz na petição que aconteceu e o réu não fala nada na sua contestação, ele fica em silêncio. Ora, esse fato ele se torna incontroverso. Porque eu estou dizendo assim, Ana Lúcia, você constrangeu a mim em público, você me chamou de, sei lá, de rei, sei lá, você me constrangeu em público. Aí eu digo para o juiz, olha, seu juiz, no dia tal, a Ana Lúcia me constrangeu em público. E aí, na tua contestação, Ana Lúcia, você não diz nada, fica em silêncio, não fala que você não me constrangeu. Você não bate em cima disso. Você não fala que, seu juiz, é mentira, o Marcelo está exagerando a sua petição inicial, está faltando com a verdade. Eu jamais constrangi ele em público. Se você não diz isso, o que é que o juiz vai entender? Que é verdade. Se eu disse que você fez e você não rebateu na tua contestação, esse fato se torna incontroverso. Precluiu o teu direito de falar. Por isso que toda contestação é bem mais complexa do que a petição inicial. Você tem que atacar todo e qualquer fato e também argumento utilizado pelo autor na sua petição inicial. Porque aquilo que você não impugnar, o juiz vai considerar que é verdade. Ora, se o autor disse e você não desdisse, né, como dizia minha avó, então ele vai considerar que isso é incontroverso, que isso é fato que não se discute mais no processo. Tá? Ou então aquele fato que o autor diz que o réu fez e o réu confessa. Diz, não, eu realmente fiz. Né? A Lúcia brava que só não, eu realmente constrangi ele em público mesmo. Você confessou. Então, para que provar se o réu já está confessando? Olha, seu juiz, o Marionei bateu no meu carro, né, colidiu com o meu carro. Aí o Marionei vai na sua contestação. Realmente houve a colisão, tal. Eu preciso provar a colisão mais? Não preciso, porque ele já confessou que teve a colisão. Só vou discutir agora quem tem culpa na colisão, quem vai indenizar quem. Mas o fato colisão, não preciso mais provar, porque isso já está confessado pela parte contrária. Tá certo? Ou em favor daquele fato que já tem uma presunção de veracidade, tá? Então, esses fatos aí não precisam ser provados. Mas nós vamos falar de tudo isso, sobre isso novamente, quando nós entrarmos na aula de provas especificadamente, tá certo? O que importa vocês compreenderem que na petição inicial, neste momento processual, basta que vocês coloquem lá o protesto por provas. Protesto por todos os tipos de prova permitido em direito, em especial documental, testemunho do réu, tal, né, pericial, e aí você coloca esse protesto por provas, tem que ter em toda a petição inicial. Beleza, pessoal? E como é que está a nossa petição inicial agora? Nós temos aí o endereçamento, temos a qualificação das partes, temos o fato, fundamentação legal, né, entre fundamentação jurídica, aí fundamentação jurídica e pedidos, é isso. Temos também aí as provas que nós pretendemos produzir,
vamos encerrar a nossa petição, já vamos para o finalzinho da nossa petição inicial, que é o valor de causa, local, data, assinatura e fecho, acabou. A petição inicial, bem simples de fazer. Marcelo, o princípio da motivação do magistrado deve ser condition sine qua non para ele recusar ou rejeitar uma prova que conste nos autos do processo ou uma simples decisão interlocutória. Não, é o princípio da motivação. Ele vai fundamentar o porquê que ele está indeferindo, né, aquela tua prova que você solicitou, ou porquê que ele está considerando ela protelatória, ou porquê que ele está considerando ela inútil. Ele vai fazê-lo, né, com base no princípio da motivação. Mas não é que o princípio da motivação também seja condício sine qua non, ou seja, seja uma condição sem a qual ele não possa fazer isso. Tá certo? Ele pode fundamentar em qualquer artigo de lei, eu não preciso que eu tenha a lei aqui para me guiar. E acabou. Tá certo? Não tem assim tanto, vamos dizer assim, complexidade para ele fazer isso. Certo? Muito bem. Pois bem, depois que você fez todos os pedidos, você colocou lá, pessoal, as provas que você pretende produzir, toda causa, toda ação, ela tem que ter um valor. Toda ação que você distribuir no Poder Judiciário, que você protocolar no Poder Judiciário, para tramitar no Judiciário, obrigatoriamente tem que ter um valor de causa. Tá certo? Nem que seja um valor estimado, nem que seja um valor aproximado, nem que seja um valor, sei lá, é um valor inestimável, mas você tem que dar um valor para aquela causa. Até mesmo naquelas ações que demandem quantias ilíquidas, por exemplo, uma ação de dano moral. Você já tem que colocar o quanto você quer receber de dano moral. E aquele quanto que você quer receber de dano moral é o valor da causa. Então, grifem isso daí. Toda causa tem que ter um valor. Na prova do AB, se você esquece de colocar o valor da causa, é menos, salvo o erro, 1,25 é menos um ponto que você perde na prova de escrita. E olha que um ponto é muita coisa. Muito mais, se for um ponto inicial, é um ponto e meio, tá? Tanto que é importante o valor da causa, tá certo? E isso está explícito no 291 do Código de Processo Civil, tá? Abram aí o 291 do CPC e vocês vão ver que diz assim no 291. A toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível. Tá certo? Então, mesmo que ela não tenha um valor econômico imediatamente, você pode aferir o quanto, ainda assim você tem que arbitrar um valor de causa para essa atuação, para que ela possa ter, que ela possa não ser inépita e ela possa tramitar no judiciário. Tá certo? Então, pessoal, o valor da causa, ele é de suma importância, porque ele visa atender diversos requisitos, né? Como, por exemplo, eu posso citar para vocês, para definir uma competência. Vocês sabem que o juizado especial, que são regidos pela Lei 9.099 de 95, o juizado especial, eles têm um limite máximo de valor para você litigar no juizado especial. Se você tiver acompanhado de um advogado, até 40 salários mínimos, o valor de 40 salários mínimos, né? Hoje está 1.075, né, o salário mínimo, está aí uns quase 40 mil, mais de 40 mil. Se você tiver sem advogado, até 20 salários mínimos. Então, valor de causa serve para definir competência, serve para ser base de cálculo de multas processuais, serve também para cálculo de honorários sucumbenciais, ou seja, serve para diversas situações o valor da causa. Como é que eu coloco o valor da causa numa petição? Tem um jargão normal, comum, que todo mundo usa há mais de 100 anos, tá? É assim, ó, dá-se, o que foi isso, meu Deus do céu? Fechou tudo aqui para mim. Ó, dá-se a causa o valor de reais xxx, certo? E aí, não sei quanto vai ser. Vai depender do valor do que você quer usar. Tá certo? Então, esse valor de causa é exatamente o quanto vale aquilo que você está pugnando em juízo. Se você está entrando com uma ação de cobrança de um débito de alguém, um título de crédito, um cheque, você vai executar um cheque em juízo. Qual é o valor do cheque? É 10 mil reais. Qual é o valor da causa? 10 mil reais. Tá certo? Então, esse vai ser o valor da causa. Tá? Se você estiver em dificuldade,
para saber qual o valor de causa colocar na tua petição inicial, é muito simples. Abram aí o artigo 292 do CPC e lá tem todos os valores de causa, tá certo? Que você precisa. Ação de alimentos, ação civil, ação de cobrança, né? Tá lá especificado no 292 do CPC. Meu CPC fechou aqui. Deu uma birola aqui no meu computador, apagou, foi tudo para mim. Deixa eu abrir ele novamente aqui. Olha só, o CPC no 292, ele vai dizer o seguinte, ó. 292. 291, né? A toda causa será atribuído um valor certo, ainda que não tenha conteúdo economicamente aferível. Nós já lemos. O 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será 1. Na ação de cobrança de dívida, você tem um cheque para receber, uma nota promissória, você tem um crédito a receber, o cara não paga, você quer entrar com uma ação de execução contra ele. Na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de moras vencidos e outras penalidades, se houver, até a propositura da ação. O que é isso? Imagina só que... Quem está aqui mais? Cadê aqui? Eu posso usar o nome de vocês nos exemplos, pessoal? Vocês não se zangam, não? Se constrange, não, se eu usar o nome de vocês nos exemplos? Eu uso mesmo Caio Tício. Vamos usar Caio Tício, né? Tem aluno que não gosta, que acho que... Então, vamos lá. O Caio, ele comprou, né, do Tício um automóvel no valor de 10 mil reais e pagou com uma nota promissória a vencer com 60 dias. Né? Só que no vencimento da nota promissória, o Caio não honrou o compromisso com o Tício, tá certo? E aí, o Tício, por mais que cobre ele sempre dá uma desculpa, não, amanhã, tu vai, amanhã eu pago, amanhã não sei o quê. Ah, hoje minha avó morreu, amanhã foi a mãe que morreu. Ou seja, sempre tem uma desculpa e nunca paga o Tício. O que o Tício vai fazer? Entrar com uma ação de cobrança. No caso, uma ação de execução de título de crédito, já que ele possui um título de crédito. Tá certo? Ei, mas quanto tempo o Caio ficou sem pagar o Tício? 8 meses. 1 ano. 12 meses. Tá certo? Digamos lá que deu 10 meses para ficar em 1 ano. 10 meses. Nesses 10 meses, tem o juro, não tem? Tem o juro. Tem a correção monetária do período, não tem? E no contrato que o Tício fez com o Caio, ele colocou uma cláusula penal, dizendo o seguinte, que se não fosse honrado na data certa o pagamento dos 10 mil reais, ele cobraria uma multa de 5% do valor, tá certo? Ei, quanto é que vai ser o valor de causa dessa petição? Vai ser a soma do principal, que é 10 mil, mais os juros legais do período, digamos que deu aí 10.500, mais a correção monetária do período, que deu aí mais os 200, então 10.700, mais a multa de 5%. 5%, 10 mil dá quanto? 10% dá 1.000, dá 500 reais. Então vai dar aí 18 mil, ou não, 12 mil, alguma coisa. É isso. Esse é o valor de causa. Ele vai somar tudo logo de entrada na petição, ele corrige com juros monetários até o dia que ele dá entrada na petição inicial, e este vai ser o valor da ação dele. É o que está dizendo aí no inciso 1 do 292, certo? O inciso segundo, na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução ou a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou de sua parte controvertida. Isso aqui, pessoal, negócio jurídico, vocês sabem o que é um contrato, tá certo? É um negócio jurídico, não importa a espécie do contrato. Então, se essa ação for para dar validade a um contrato, a existência, para declarar a existência de um contrato ou de qualquer outro negócio jurídico, ou o cumprimento desse negócio jurídico, ou a sua modificação, ou a sua resolução. O que é resolução de contrato? Vocês ainda lembram? Vocês estudaram contrato no semestre passado, né? Então, se você estudar o contrato semestre passado, está fresquinho na cabeça. Resolução contratual é quando há um descumprimento contratual. E a resilição ou rescisão é quando se encerra o contrato por acordo entre as partes, tá? Então, qual vai ser o valor dessa causa? O valor do próprio ato, ou se ele foi quitado em parte, o valor da parte que ainda está controversa, tá certo? Que ainda está controvertida, tá certo? E aí vai, ó, na ação de alimentos. Quem gosta muito de alimentos aqui é a Ana Lúcia, né? Sempre ela tem uma pergunta aí de família, de alimentos. Eu acho que a Ana Lúcia vai advogar na área de família, né? Ou vai fazer a prova para juíza, né?
e aí depois vai optar aí por uma vara de família para judicar. Ou está querendo processar o marido. É verdade, né? Ou então está querendo processar o marido aí, né? Para poder estar entendendo primeiro os trâmites para depois processar o marido. Mas não é não, ela já disse aqui no chat que é porque ela gosta de direito de família, tá certo? Então, olha só, no direito de família, Ana Lúcia, se você vai entrar, doutora, com uma ação de alimentos contra o marido da tua cliente ou contra a esposa do teu cliente, né? Porque hoje, pessoal, o pessoal tem aquele ideário popular, que é só a mulher que cobra pensão. Não, hoje está os direitos iguais, as mulheres pugnaram por isso, direitos iguais. Então, a mulher também paga, né? Paga pensão. Ó, o marido da Ana Lúcia é certinho aqui, ela não está querendo processar ele não, viu? Ela disse que ele é certinho. Só disse que os cunhados é que são mala, mas os cunhados mala e o marido não, eita. Bom, deixa isso para lá, que isso é a vida pessoal de Ana Lúcia. Mas vamos lá. Olha só, na ação de alimentos, como é que você vai fazer, Ana Lúcia, para cobrar esses alimentos? Digamos que você quer cobrar R$1.000 de alimentos por mês para a tua cliente, tá certo? Olha, se é R$1.000 por mês que você quer, qual vai ser o valor da causa? R$1.000? Não, o 292, inciso 2 do Código de Processo Civil diz que é a soma de 12 parcelas que você quer por mês. Ora, se você quer 1.000 por mês, quanto é que é 12 vezes 1.000? R$12.000 vai ser o valor da causa que você vai colocar na ação de alimentos. Então, você soma 12 vezes aquele valor que você quer por mês, e esse aí vai ser o valor da causa. Compreenderam? É assim. E, ó, na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido. Nós vamos fazer divisão, demarcação e reivindicação de propriedade imóvel, não é isso, pessoal? Então, qual vai ser o valor da causa? Quanto é que vale o imóvel? Vale R$100.000? R$100.000 é o valor da causa. Ah, eu não tenho um valor. É porque é só uma área, não tem um imóvel construído, é só a área. Mas quanto é que vale essa área? Vai lá na imobiliária e pergunta. A imobiliária vai fazer os cálculos e vai dizer, ó, essa área aqui está avaliada em R$50.000. Esse valor vai ser o valor da causa, tá certo? O quinto, na ação indenizatória, inclusive afundada em dano moral, o valor que você pretende receber. Antigamente, pelo CPC de 73, não era obrigatório você dar o valor de causa, incluindo o dano moral. Você pedia o dano moral e dizia ao juiz, né, que ele arbitrasse o valor. Então, você podia colocar um valor simbólico, R$100, R$1.000, R$500, não sei. Tá? E o juiz, ele tem a liberdade para condenar no valor que ele, assim, entender razoável, sem causar um enriquecimento ilícito para aquele que está pugnando pelo dano moral e sem causar também a miséria daquele que está pagando o dano moral. Ele vai ali arbitrar um valor no meio termo, que ele entende que é suficiente para corrigir aquele constrangimento passado pela parte que gerou aquele dano moral, né? Aquele ato ilícito que fez gerar o dano moral, e isso é convicção dele, de acordo com aquilo que ele viu nos autos, tá certo? Mas hoje, no nosso CPC de 2015, você é obrigado a quantificar o valor de dano moral e colocar este valor no valor da causa. Por quê, pessoal? Porque muita gente, antigamente, entrava com ações, aventuras judiciais. O cara olhava para o outro com cara feia, e ele, não, eu quero um dano moral, e 1 milhão de dano moral. E aí, ele não era obrigado a especificar isso no valor da causa, pedia lá 1 milhão, né, e o valor da causa botava lá R$500. Só que agora, tu vai pagar as custas processuais de acordo com o valor da causa. Não é isso? O valor de causa serve para isso, nós já não conversamos sobre isso. Então, se você colocar o valor da causa 1 milhão, porque você acha que tem que ter 1 milhão de indenização, quanto você vai pagar de valor de causa aí? 5%, é 3 a 5% de 1 milhão. Vamos imaginar aí 5%, né, que é mais fácil de fazer os cálculos. 10% de 1 milhão dá 100 mil. 5% dá 50 mil. Puxa, você tem para entrar com o processo? Não, então é melhor você abaixar o valor, né, deixar o negócio mais razoável, pede aí 3, 5 mil reais, que fica muito mais fácil para te pagar R$170 de custo, R$200 de custo, fica muito mais fácil. E está num patamar ideal, né? Porque antigamente as pessoas entravam pedindo 1 milhão, o juiz dava 3 mil. Tá certo? É o valor que ele entendeu que era razoável. E aí a parte ia recorrer, não pagava custo sobre isso mesmo, não pagava sobre o valor que ele tinha pedido. Hoje não, hoje já diminuiu mais um pouco essas aventuras judiciais.
tá? Porque o brasileiro acostumou com dano moral e tem gente querendo sobreviver de dano moral, viver de dano moral. Tá certo? Não pode acontecer nada. Às vezes até provoca situações para depois querer um dano moral. Então, hoje, nas ações de dano moral, também você deve colocar valor de causa no valor que você quer arbitrar para o dano moral. É lógico que o juiz não fica vinculado, ele pode dar mais, pode dar menos, ele não fica vinculado ao valor que você coloca, mas você tem que colocar no valor de causa. Tá certo? Quem mais está aqui no chat? Professor, o que se denomina como reconvenção? Nós vamos falar sobre reconvenção, tá certo? Como se fosse um contra-ataque do réu. Quando nós começarmos a falar de defesa do réu, contestação, vamos também tratar da reconvenção. Na reconvenção, o réu, ele diz ao juiz que aquele direito que o autor está dizendo que é dele, na verdade, é do réu. O autor está ficando louco. Ele é que tem um direito, não o autor. Isso é reconvenção, um contra-ataque. Mas nós vamos estudar isso aí. Precisamos de umas 2 aulas para explicar a reconvenção para vocês. Ok? Artigo 292, igual de direito de família, meu marido é certinho. Professor, como se faz? Só um minuto, deixa eu só terminar do chat, aí eu vejo com vocês aí no online. Levantem a mão aí que fica mais fácil para mim. Professor, como se faz os cálculos de custo processual? É o sistema que faz, tá? Você só coloca no sistema e ele próprio faz esses cálculos para você. Você coloca o valor da causa, ele vai te pedir o valor da causa, vai te pedir quantas intimações vai fazer, e aí você clica para somar e ele faz os cálculos automaticamente. O próprio sistema do TJ, ou do TRF, ou do TRT, qualquer sistema faz isso automático. O valor de causa varia de 2,7% até 5% do valor da causa, dependendo do tipo de ação que você está entrando. Tem uma tabela no Poder Judiciário que especifica qual o percentual do valor de causa de cada tipo de ação, tá? Então, o sistema que faz isso daí para você. Marcelo, professor, na prova da OAB, numa possível ação de alimentos, em que tenhamos que dar o valor da causa e incorramos no esquecimento de atribuir o valor multiplicado por 12 parcelas mensais, como está previsto em falha é grave, é considerado não colocado o valor de causa. Você errou o valor da causa e errou, né? Ele tira o ponto completo, tá? Não pode errar o valor de causa. Por isso, anotem esse artigo 292 e leiam bastante ele, né? Fixem na cabeça. Eu tenho que olhar o 292, valor de causa 292, valor de causa 292, valor de causa... E não esqueça, porque na OAB você pega o código, abre lá e lê o 292 e já sabe qual é o valor da causa. Muito bem, no chat não tem mais nenhuma. Quem levantou a mão? A Ana Lúcia. Vai lá, Ana Lúcia. professor, novamente eu com direito de família. É porque os conflitos da família, a gente como estudantes agora, a gente acaba que tentando orientar a família por esses conflitos, a gente acaba aprendendo muito, né? Enfim, com relação à pensão de alimentos, a mãe ela pode pedir o dano moral para o companheiro ou ex-companheiro, porque a gente sabe assim que, por exemplo, em muitos casos, né, a mãe sofre demais, a mãe às vezes no percurso todo é que é a mais vulnerável, enfim. E aí a gente percebe que a outra parte, né, ela sempre vai justificar, vai negar, e assim, nada contra, né, mas a gente sabe que, em alguns casos, o pai às vezes tem dinheiro para tudo, tem carrão, vive viajando, tá em tudo quanto é canto, e na hora para pagar a pensão para o filho é um maior miserê, né? E assim, só mesmo para concluir o raciocínio, a mãe, no caso a ex-companheira ou ex-mulher, ela pode requerer dano moral em uma ação de alimentos, caso ela consiga provar que de uma certa forma ela foi prejudicada na relação? Olha, de poder pode. Você pode, como falei, desde que não seja rito diferente, você pode fazer o pedido que pretender na petição inicial, né? Desde que os ritos para apreciação não sejam diferentes, o juiz seja competente para apreciar todos eles, né? Então, numa eventual ação de alimentos, provando aí que houve algum constrangimento, né? Pode sim pedir na própria petição inicial que o juiz ele vai ser competente para apreciar também, né? Normalmente isso envolve aí quando há casos de traição, de adultério, de engano, ele me enganou, né? Casou comigo, mas disse uma coisa, era outra, e aí se acumula aí com um pedido de dano moral também, tá certo? Não é muito comum, tá certo? Mas não é que é impossível, não. Tá? Você comprovando que houve aí um constrangimento, né? Isso sendo caracterizado,
pode sim haver uma condenação de dano moral aí, certo? Ou vice-versa, não só da mulher contra o marido, ou do marido contra a mulher também, né? Que aí, como tu diz assim, não, ela é a parte mais fragilizada. Eu tenho um sobrinho que ele apanhava da mulher todo dia, quando fez o divórcio, e ele ainda ficou com as meninas ainda, certo? Ou seja, ele era a parte mais fragilizada na relação, apesar de ser homem, tá? Só que amava tanto as filhas que não preferiu não discutir, né, com a mulher para poder preservar a integridade das filhas. Então é muito relativo isso, né? De dizer que a parte mais fragilizada sempre é a mulher, às vezes não. Hoje, é como o meninozinho do WhatsApp, assim, menino, minha avó dizia que eu ia ver coisa nesse mundo, minha dona Dina dizia que eu ia ver coisa, eu ia ver que tu vai ver coisa, meu filho, acontecer. Então eu já vi muita coisa acontecer nessa seara também de família. Hoje eu não advogo mais tanto na área de família, né? Mas eu já vi coisa assim que a gente arrepia, tá certo? Mas é exatamente isso, pode ter sim esse pedido de dano moral, uma compensação, alguma coisa nesse sentido. Não tem problema nenhum, acumula o pedido junto com a petição. A Deusilene abriu a mão aí, levantou a mão, diga, Deusilene. Professor, e no caso das pessoas que vivem de baixa renda, como é que ele consegue pagar a pensão para os filhos? Que a alegação é essa. Eu vivo de Bolsa Família, como é que eu vou pagar uma pensão? Como é que eu vou dar o direito do meu filho? Como é que se age nessa situação? Olha, vocês estão antecipando direito de família, né, com a professora Alda. A professora Alda tinha que estar aqui, que ela é expert em direito de família. Mas veja bem, Deusilene, o filho, ele não tem nada a ver com isso. Ele vai ter que dar do Bolsa Família dele, tá certo? Se ele só recebe Bolsa Família, ele vai ter que tirar do Bolsa Família dele para dar pensão para o filho. Porque o filho tem fome, ele não pode esperar ele ganhar um emprego qualquer dia, adquirir um emprego para pagar. Então, não importa, não, se ele está trabalhando ou se ele não está, ele se vira para pagar a pensão, tá certo? Ele tem que dar um jeito, tá certo? E eu já respondo aí a pergunta da Maria das Graças do chat também. Mesmo que ele não tenha um emprego fixo, ele só faz bico, do bico dele, ele paga a pensão, senão ele vai preso. Porque vocês sabem que hoje no Brasil, a única prisão civil que nós temos é a de pensão alimentícia, não pagamento da pensão alimentícia. Tá certo? Se bem que hoje, um ex-aluno, um colega de vocês, ex-aluno, hoje advogado, colega meu, né? Ele me mandou uma mensagem exatamente nesse sentido, parece até incrível, né? Coincidência. Eu falei, professor, a minha cliente, o ex-marido dela, não tem nada no nome, já fizemos pesquisa Bacenjude, Renajude, até tentamos pegar bem dele em outro estado, ele não tem nada no nome dele, e não tem emprego também. Como é que eu faço? Eu falei, cobra dos avós. Cobra dos avós, meu amigo. Se ele não tem, e lógico que ele tem, porque ele está trabalhando, ele tem que estar comendo. Se ele está comendo aonde? Quem está dando comida para ele? Ele está morando com os pais, então cobra dos pais a pensão também, tá certo? Mas ele tem que ter uma fonte de renda, senão ele vai preso, vai para a cadeia. Aí ele falou assim, mas o juiz disse que não vai prender ele por causa da pandemia. Eu falei, aí, meu amigo, aí não tem jeito, né? Mas é uma opção. Se o pai não tem como pagar, porque é demente mental, sei lá, assim, tem alguma deficiência, não pode trabalhar, está incapacitado, não tem como pagar a pensão, os avós se responsabilizam, tá? Segundo, de forma subsidiária, os pais não podendo, os avós são responsáveis, tá? Então, pode ter essa opção também de cobrar dos avós aí também, tá certo? A mãe do pai pagará a pensão para o neto, sim? Os avós que pagam. Jucinaldo ia falar? Sim, mas o melhor mesmo é evitar sair casando com esses homens que não tem nem um pau para dar num gato, viu? E pior, não é nem casar com um homem que não está tendo nada, né? Porque às vezes a pessoa não tem nada, mas tem responsabilidade, né? Tem vergonha na cara. O problema ainda é fazer um filho ainda, né? O problema ainda é ter filho ainda. Colocar uma criança no mundo, uma alma no mundo, sabendo que não tem condição nem de onde cai morto. Esse que é o problema. É lógico que a gente às vezes não prevê, as pessoas não prevê a gravidez, né? Mas é uma responsabilidade muito grande ter um filho. Eu queria ter 12 filhos. Por mim, eu tinha 12 filhos, mas minha mulher só queria ter 2, né? Porque a responsabilidade, o colégio está caro. Eu falei, tem razão. Né? Mas por mim, eu queria 12, mas eu não posso ter 12 filhos. Como é que eu vou pagar 12 colégios, 12 planos de saúde, com salário de professor? Ainda não dá, né? Não dá. Então, eu não posso ter 12 filhos, eu não tenho. Beleza, pessoal? Vamos lá, mais perguntas? Se não, passamos adiante, tá certo? Para a gente dar seguimento aqui no nosso estudo. Muito bem, então, está falando para vocês do valor da causa, né? Então, lá no 292, tem especificado, né, esses valores de causa.
todos, um por um. Nós estávamos lendo 212, né? Ficamos aí na ação indenizatória, mas já tem mais, os 6, 7, 8, assim. Na ação em que há acumulação de pedidos, lembra dos pedidos cumulados? A quantia correspondente à soma dos valores de todos eles. O que é isso? Numa ação você está pedindo dano moral, dano material e dano estético. 5 mil de dano moral, 10 mil de dano material e 5 mil de dano estético. Tá? Quanto o valor da causa? 10 mais 10, 20 mil reais. Esse é o valor da causa. Tá certo? E se for pedido alternativo, aí vem para o inciso 7º. Na ação em que os pedidos são alternativos, o de maior valor. Lembra que no pedidos alternativos você dá várias opções, né? Então, se tem várias opções, qual é o de maior valor? É o pedido B. Então, esse aqui vai ser o valor da ação, valor da causa. Na ação em que houver pedido subsidiário, olha, subsidiário é porque eu tenho o principal. Se eu tenho subsidiário é porque eu tenho o principal. Qual é o valor? O valor do principal. Olha, seu juiz, eu quero esse aqui. Se o senhor não me der esse, então eu aceito esse, subsidiariamente. Mas qual é o valor desse? É o maior valor principal? Esse aqui é o valor da causa. Tá certo? Então, aí no 292, vocês observam que tem aí, né, diversos modelos de valores de causa para quase todos os tipos de ação que vocês forem entrar. Então, muito simples, é só ler e aprender e decorar, apreender esse artigo 292, que vocês não terão dificuldade de descobrir qual o valor da causa. Pessoal, 19h45, falta 2 minutos, né? 19h43. Por solicitação da coordenação, nós não podemos mais fazer aquele sistema que nós estávamos fazendo, levando 2 horas direto, sem intervalo, e encerrando a aula com 2 horas. Eu tenho que ficar com vocês até as 22 horas. Então, nós vamos fazer 2 intervalos, e a gravação do vídeo vai ficar com 3 horas e meia mesmo, tá? Então, infelizmente, eu tenho que seguir ordens, tá? Então, nós vamos começar 5 minutos de tolerância, 18h35, e eu tenho que levar a aula até as 22 horas com vocês. Sei que fica cansativo, né? Um vídeo, vocês estão assistindo um vídeo, uma aula virtual, mas eu tenho que seguir as normas da instituição, tá bom? Então, nós vamos fazer um intervalo agora, e aí nós vamos voltar, que horas? 20 horas, né? 15 minutos de intervalo. Então, a gente dá um intervalo agora, daqui 15 minutos a gente volta, 20 horas, em ponto nós voltamos para poder continuar até as 21. Aí temos mais outro intervalo, e aí vamos até as 22, tá? 22h45, 15 minutos aí não faz tanta diferença. Eu só queria perguntar uma coisa para vocês. Como é que faz para eu interromper a gravação aqui sem sair do vídeo? Quem sabe? Que eu ainda não sei ainda. Aqui tem interromper a gravação, mas se eu interromper, aí ela vai fechar. Aí eu vou ter que fazer 2 vídeos na aula. Não tem uma Professor, forma de eu só... não tem a opção de pausar aí, não? Não tem a opção de pausar. Se tivesse, né? Mas não tem. Aqui só tem interromper. Se eu interromper, aí esse vídeo vai morrer bem aqui. Aí quando a gente voltar, é outro vídeo. Aí lá na aula eu vou ter que botar 2 vídeos. Eu vou ter que renderizar 2 vídeos. Quem entende mais disso? É só assim mesmo? Não tem como fazer? É isso mesmo. É isso mesmo. O senhor vai interromper agora. Aí, quando o senhor for postar, o senhor vai postar parte 1 e parte 2. Fica parte 1 e parte 2, né? Então, no Só que no seu caso 3, aí, porque no seu caso, como o senhor vai fazer um segundo intervalo, vai ter 3 partes. Né? Bom, é o jeito, né? Professor? Eu já procurei em todo lugar aqui. Parece que nas outras aulas o professor só deixava... Não entendi. Saía de cena e ficava normal. Assim que ficava. Ele não interrompia, não. Gravando mesmo, gravando normal, sem áudio e vídeo. Sim. Hã? Isso. Mas aí na hora que vocês for assistir, vocês vão ficar 15 minutos. Você não pode não, porque a pessoa que não está assistindo, que vai assistir a aula depois, como é que vai ficar? Vai ficar 15 minutos sem saber o que está acontecendo? Ele vai passar, meu filho. Ele passa. Pois é, eu acho assim esquisito. Ele passa os 15 minutos. Acho, a não ser que eu corte depois, né? Aí eu vou ter que formatar o vídeo. Formatar não, vou ter que editar esse vídeo. Vou ter que cortar esses intervalos. Vai ficar um vídeo só. É melhor ficar em 2 vídeos mesmo, viu? Para eu editar todos esses vídeos, pesado, que 3 horas de vídeo vai ser pesado para editar. Eu vou interromper mesmo. Aí a gente grava outra e a aula fica com... Pelo menos ontem Ontem, então fica a parte 1 e parte 2. Eu vou interromper agora.
Tá bom? Eu vou interromper agora, e aí fica a parte 1 e parte 2. Beleza? Deixa eu interromper aqui. Interromper a gravação. Já foi.